Fala galera! Na última aula, na nossa aula de introdução ao campo elétrico, eu deixei um desafio para que vocês fizessem. Esse desafio ele fala sobre o experimento da gota de óleo. Imaginem uma gotícula de óleo de massa bem pequenininha, uma massa de 9,6 vezes 10 na menos 15, e ela está carregada negativamente. Isso significa, claro, que ela tem elétrons a mais do que prótons, e essa gota ela cai devido a seu peso, porque ela tem massa, verticalmente no vácuo. Um certo instante, porém, a gente liga nessa região um campo elétrico uniforme, vertical e apontando para baixo. Reparem, pessoal, a gente já tem duas informações importantíssimas do vetor campo elétrico. A gente sabe que ele é vertical, portanto a gente já sabe a direção, e a gente sabe que ele aponta para baixo. A gente já sabe o sentido. No entanto, o que o exercício quer é a última característica desse vetor campo elétrico, que é o seu módulo. O módulo do vetor campo elétrico que deixaria essa gotinha em equilíbrio. Então, vamos para o nosso esqueminha e tirar os dados. Então, vamos pensar na seguinte situação. Eis aqui a gota de óleo. Essa gota de óleo ela tem uma massa de 9,6 vezes 10 na menos 15, uma massa pequenininha. E ela está carregada negativamente. A gente vai ver mais para o futuro que essa carga negativa se distribui na superfície e se concentra especialmente nas pontas. Mas, claro, isso não é assunto para agora. Então, a carga de menos 3,2 vezes 10 na menos 19 coulomb. E devido à massa, pessoal, tudo que tem massa está sujeito a uma força que é vertical para baixo, apontando para o centro da Terra. E como não teria mais nenhuma outra força atuando nessa gotícula, ela simplesmente cairia. Ela cai. No entanto, após um certo tempo, alguém liga um campo elétrico. E esse campo elétrico ele é vertical, tem direção vertical e sentido apontando para baixo. Ele é vertical e tem sentido apontando para baixo. E claro, a gente já aprendeu que se eu tenho uma carga negativa sujeita a um campo elétrico, a força que aparece nessa carga negativa, ela sempre tem a mesma direção, porém sentido contrário ao do campo elétrico. Se o campo elétrico apontava para baixo, a força, claro, aponta para cima. Então, pessoal, o campo elétrico aponta para baixo nesse ponto do espaço. Quer dizer que se a carga é negativa, a força elétrica tem que apontar para cima. Porque quando a carga é negativa, força e campo elétrico têm a mesma direção, porém sentidos contrários. E claro, se eu estou puxando para baixo com uma força e puxando para cima com a mesma força, essa gotícula tem equilíbrio. Mas espera aí, como que eu sei que essa gotícula tem equilíbrio? Se a gente voltar no enunciado, a gente vai perceber o seguinte. A gente vai perceber que ele fala que o movimento é retilíneo e uniforme. Movimento retilíneo uniforme só pode significar velocidade constante. Então, se a velocidade é constante, a gente lembrar da segunda lei de Newton, a gente vai lembrar que a força resultante é massa vezes a aceleração. Se a velocidade não varia, a aceleração é zero. Qualquer coisa vezes zero dá zero. É por isso que a nossa força resultante é zero. Então, a gente pode falar que essa partícula está em equilíbrio. Falar força resultante igual a zero e falar equilíbrio é a mesmíssima coisa. Então, como a gente já sabe que essa partícula está em equilíbrio,
aqui estão os dados, aqui o nosso diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre é um diagrama onde eu só represento a partícula e as forças atuantes nela. Então, aqui, força-peso para baixo, força elétrica para cima. Como a gente sabe, se está em equilíbrio, força resultante igual a zero. Mas o que é força resultante mesmo? Força resultante é quem ajuda menos quem atrapalha. Quem ajuda, no caso, força elétrica, quem está puxando para cima. Quem está puxando para cima, ó, força elétrica. Quem puxa para baixo, peso. Quer dizer que a força elétrica menos o peso tem que ser igual a zero. Isso só acontece se a força elétrica for igual ao peso. Bem tranquilo. Então, força elétrica igual ao peso. Só que a gente sabe que a gente tem a formulinha da força que entra, FEC. Então, eu posso trocar a força elétrica por Q vezes E. E eu posso trocar o peso por mg, porque peso é massa vezes gravidade. Igualando, fica aqui Q vezes E igual a mg. Reparem, pessoal, que eu já tenho o valor da carga, só substituir. Eu já tenho o valor da massa, só substituir. E tenho o valor da gravidade. Com isso, só falta o módulo do campo elétrico para que eu descubra, que é justamente o que eu estou procurando. Multiplicação de potências que têm a mesma base, reparem, os 10 vermelhinhos configuram a mesma base. Eu mantenho a base e somo os expoentes. Se não aparece nada, é porque tenho 1, menos 15, mais 1, menos 14. Agora, a gente pode fazer o seguinte, quem está multiplicando aqui, ó, quem está multiplicando o campo elétrico, quem está vezes o campo elétrico aqui, passa para o outro lado só se for dividindo. E agora ficou bem tranquilo, porque, reparem, eu tenho a divisão de potências com a mesma base. Agora eu mantenho as bases, eu repito as bases e subtraio os expoentes. Então, menos 14 mais 19. Por que mais, pessoal? Porque é menos 14. Cuidado com o joguinho de sinal. O joguinho de sinal derruba muita gente. É menos 14 menos 19. E claro, menos com menos dá mais. Então é por isso que é menos 14 mais 19. Menos 14 mais 19, 5. Agora a gente simplesmente divide os números que sobraram. 9,6 dividido por 3,2, 3. Então a resposta, claro, 3 vezes 10 na quinta, Newton por Coulomb. E Newton por Coulomb, lembrem sempre que é a minha unidade de campo elétrico no Sistema Internacional de Unidades. Então, resposta certa, claro, letra A, 3 vezes 10 na quinta, newtons por Coulomb. E esse exercício é muito interessante porque ele faz alusão, ele é referência ao experimento da gota de óleo, realizado por Robert Andrews Millikan em 1909. Experimento esse que rendeu o Nobel de Física de 23 para este físico. Esse Nobel ele veio graças a uma descoberta muito importante. Millikan determinou a menor quantidade de carga elétrica livre na natureza, a carga elétrica elementar, que a gente aproxima para 1,6 vezes 10 na menos 19. E reparem, ele usou a mesmíssima fórmula para isso. Ele borrifou gotículas de óleos e aqui, pessoal, existia um campo elétrico. E esse campo elétrico, claro, deixaria essa partícula, essa gotícula em equilíbrio. Quando essa gotícula estivesse em equilíbrio, ele seria capaz de calcular a carga elétrica, porque ele conhecia a massa, a gravidade e o campo elétrico. E calculando a carga elétrica, ele percebeu que essa carga era sem valor, que era múltiplo da carga elementar.
sempre múltiplo de um valor do menor valor possível. E ele percebeu que a carga elétrica seria quantizada. E dessa forma surgiu aquela formulazinha que a gente adora. Quem lembra? Quem pode nos ajudar? Claro, o quem. Formulinha do quem. Então, esse experimento rendeu o Nobel de Física para o Millikan em 1923. Só queria falar que mesmo à distância e mesmo longe, diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir esse tempinho com vocês. Até mais. Tchau, tchau. Fui.